Esse é o nosso 5.5, são as nossas reflexões diárias. 5 minutinhos, 5 vezes por semana, sempre disponibilizada para você às 5h05 da tarde. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito poderosa para você nessa reflexão dessa semana, porque nós estamos falando de pessoas que nos inspiram, exemplos, modelos de vida que vão nos ajudar na nossa própria caminhada e na nossa jornada de fé, de esperança e de trabalho. E o nosso personagem de hoje é Davi, que mostra qual a importância de um homem que crê naquilo que Deus faz na sua vida e descansa nele, luta porque ele confia no Deus Todo-Poderoso. É assim que nós devemos ser. Pois é, esse é o nosso 5.5 e eu estou falando hoje sobre a vida do Davi, um modelo a ser observado para que a gente possa fazer o que ele fez e também não fazer o que Davi fez. A história de Davi é uma história maravilhosa, em breve a gente vai falar muito, nós vamos preparando uma série sobre a história de Davi, mas ele é um personagem muito importante nas Escrituras e ele tem muito que nos ensinar. Como eu disse, ele nos ensina pelo que ele fez, né? Pelo que ele não fez e por aquilo que ele fez e por aquilo que ele não devia fazer. Ou seja, Davi nos ensina em todos os aspectos que ele era homem como nós e tinha suas falhas e seus defeitos. O texto que eu quero ler é lá em 1 Samuel, que diz assim: Disse Davi ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O Senhor te entregará hoje na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Ou seja, essa história de Davi, quando inicia o grande momento de Davi, né? Na verdade, a maioria das pessoas conhece essa história, né? Davi contra Golias, o gigante, vamos vencer. Isso sempre passa para nós a história de que na nossa pequenez, na nossa dificuldade, nas nossas limitações, nós podemos vencer gigantes. Essa é uma história linda, né? Que todos nós precisamos prestar atenção, porque em algum momento na nossa vida nós vamos nos deparar com situações, circunstâncias maiores que a nossa habilidade para vencer, que a nossa capacidade para enfrentar, que a nossa inteligência, que o nosso braço forte não é capaz de vencer. E aí a gente tem que lembrar da história de Davi. Davi era um jovem pastor que cuidava das ovelhas de seu pai, e naquele dia havia um confronto entre os filisteus e o exército de Israel. E a proposta tinha sido feita para que não houvesse embate entre os exércitos, que cada um separasse o seu herói, o seu campeão, para um embate físico mano a mano. E o grande apresentado, né, o grande Golias, é apresentado diante do exército de Israel, que todos os dias ficavam lá: cadê? Vocês não vão vir? E eles estavam ali amedrontados, porque Golias era um homem gigante, né? Ele provavelmente tinha 3 metros de altura, era algo muito grande para o tamanho dos seus dias. E nenhum dos combatentes de Israel estavam dispostos a enfrentá-lo, até que Davi foi levar para o seu pai uma marmita para os seus irmãos, foi levar queijo, foi levar presentes, né? E ele se depara com aquela situação e ele vai e se apresenta para lutar. E quando o gigante vê ele, fala assim: quem que é esse moleque que vai lutar comigo? Tá achando que eu sou um cachorro? E o Davi fala para ele: não, você vem contra mim, né, com espada, com lança, eu, porém, vou contra ti. Olha só que coisa que diz: venho a ti em nome dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Ou seja, Davi tinha consciência de que ele era capaz não por ele mesmo, porque ele já havia experimentado muitas coisas. Quando ele foi se apresentar, e muita gente achou que ele era um menino apenas, ele não era capaz de enfrentar o grande e preparado lutador da parte dos filisteus. Era muito maior do que a capacidade de Davi. Mas Davi faz um relato bonito, ele fala assim: eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu lutei
contra o urso, contra o leão, e o Senhor me livrou da garra deles. E aí Davi então não chegou lá e disse, olha, eu sou o cara, eu aprendi, eu tenho preparação suficiente. Não, ele tinha uma dependência. Ele dizia, eu vou contra ti em nome do Senhor. Sabe o que faz de Davi um grande herói? A dependência plena do Senhor. Você e eu enfrentamos situações e circunstâncias, inimigos maiores do que a nossa capacidade. Mas quando nós lutamos em nome do Senhor, é Ele quem luta por nós. É uma figura de ânimo e para dizer para você, não tenha medo de lutar o seu combate. Se apresente diante de Deus e diante dos seus inimigos com fé, para que você possa vencer a cada um em nome do Senhor. Não seja presunçoso, não espere apenas na sua força, na sua capacidade, mas apresente-se submetendo-se primeiramente à vontade do Criador. Eu tenho certeza que nenhum dos seus adversários serão capazes de vencê-lo e derrotá-lo, porque o Senhor é por ti, o Senhor luta por você. A palavra de Deus diz que o Senhor é nosso escudo, nossa fortaleza, o Senhor quem luta as nossas batalhas. Então descansa em Deus, espera no Senhor e lute de frente. Não recue, não volte atrás, não dê as costas, não se curve, porque o Senhor é contigo. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem preparado para a sua vida. Um grande abraço.